sua vida. Querido, eu quero compartilhar com você nessa noite, João, capítulo 4, versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Como cada um de nós vemos o futuro? Se você pudesse fechar os seus olhos hoje por alguns segundos, eu creio que cada um de nós imaginaríamos algo que fosse acontecer e ainda teríamos muitas surpresas. Alguns anos atrás, nós assistíamos um desenho de uns carrinhos que ficava voando. E a gente achava aquilo algo que nunca iria acontecer. Hoje, os drones estão aí levando pessoas de um lado para o outro. Daqui uns dias, todo mundo vai ter o seu drone particular. Sair daqui, ir para ali. Eu fico pensando em engarrafamento no ar. Deve ser complicado, né? Porque na terra a gente ainda fica no chão. Meus irmãos, Deus nos mostra o futuro para que nós possamos sonhar no presente, viver uma vida ao lado do Senhor. Deus nos mostra o futuro para que nós possamos ver aquilo que estamos vivendo no dia de hoje. Cada um de nós precisamos colocar a nossa vida no altar para que haja um despertamento do Senhor, para que haja algo que Deus possa nos mover a dedicar a vida ao Senhor, a realizar a obra do Senhor. O mundo está agindo numa velocidade estúpida. E o que nós estamos fazendo como crentes, na expectativa terrena, você semeia, você espera e depois você colhe. Na perspectiva da fé, Deus já preparou tudo para o seu povo. Ninguém diz amém? Ué, ei, vou falar de novo. Deus já preparou tudo para a sua vida. Meus irmãos, está na hora de nós começarmos a acelerar esse processo de viver o melhor de Deus, exercer os dons que Deus nos deu. A Bíblia diz que Deus levantou profetas, Deus levantou homens e mulheres com dom de cura, com dom de discernimento. Deus levantou pessoas para a realização do ministério. Isso tudo é para a edificação da igreja. A igreja precisa entender que nós estamos no mundo para fazer diferença nesse mundo. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Irmão, você é uma pessoa abençoada por Deus. O Deus já preparou tudo para a sua vida. Tudo já está inteiramente abençoado por Deus, para que eu e você possamos viver uma vida cuidada, abençoada, dirigida pelo Senhor, colocar a nossa vida no altar do Senhor, colocar a nossa vida à disposição de Deus. Agora pense comigo, se uma pessoa que não tinha nada, escute bem isso, receber uma herança de R$1 milhão
e ele não saber que recebeu esta herança, ele vai viver uma vida milionária, ou ele vai viver como ele sempre viveu. Muitos de nós já recebemos a herança do Senhor. Já recebemos uma vida plena, já recebemos uma vida de vitória, já recebemos uma vida de vencer todos os obstáculos, já recebemos a vitória na cruz, já recebemos o nosso nome escrito no livro da vida, já recebemos o perdão dos nossos pecados, já recebemos todas as coisas, mas estamos vivendo como mendigos. Estamos vivendo como se não tivéssemos direitos a nada. Meus irmãos, a questão não é o que nós temos, mas aquilo que você tem consciência de que tem, aquilo que nós temos consciência que recebemos de Deus. Deus chamou pessoas, e a estas pessoas Ele colocou dons, Ele colocou graça, Ele colocou trabalho das suas mãos. Precisamos quebrar o mito de que acidentes só acontecem quando você está acima da velocidade. Não. Acidentes acontecem quando você está devagar, quando você está rápido, quando andamos na velocidade certa, nem abaixo, nem acima do indicado. Estamos dentro de uma margem de segurança. Meus irmãos, um avião, ele é projetado para andar numa velocidade de 900 quilômetros por hora. Ou seja, numa alta velocidade. E quando ele percebe uma tempestade, ele tenta de todas as maneiras desviar aquele voo da tempestade. Mas quando ele percebe que não vai conseguir desviar, a única coisa que o piloto faz é acelerar todos os motores para atravessar a turbulência o mais rápido possível. Meu irmão, o que eu quero te dizer nessa noite, eu quero te chamar para nós acelerarmos o processo espiritual na nossa vida. As turbulências tentam nos engolir, as tristezas tentam nos jogar para baixo, os problemas tentam nos entristecer para nós ficarmos parados, para nós ficarmos sem dar fruto, para nós ficarmos entristecidos na igreja. Mas não é hora disso. É hora de nós vivermos uma outra história. A verdadeira medida de um homem não se vê na forma como ele se comporta em momentos de conforto, em momentos de conveniência, mas é como ele se mantém nos tempos de controvérsia. É como ele se mantém nos momentos de desafios. Nos momentos de desafios, nos momentos de controvérsia, é que mostra quem nós somos. Nós fomos surpreendidos há alguns anos, se eu não me engano, 2020, por uma pandemia. Todo mundo tirou o pé do acelerador. Todo mundo diminuiu a velocidade. E todas as pessoas não sabiam o que era aquilo, não tinha a mínima condição de saber o que era aquilo. A gente olhava e havia uma nuvem, estava tudo nublado. Os médicos não sabiam como operar, os hospitais não sabiam o que fazer, os governantes exacerbaram as suas vaidades. E aí nós ficamos no meio de um conflito que parou muitas pessoas. Muitos irmãos que eram fervorosos da igreja pararam. E depois que passou, não acelerou a sua espiritualidade de volta. E aí nós estamos continuando a nossa vida.
mas perdemos a velocidade. Não é isso que o avião faz. Quando ele vê a turbulência, ele acelera para passar logo a turbulência. Meus irmãos, nesta noite, eu quero te falar que há mudanças no vento. Não há vento favorável para um marinheiro que não sabe aonde ir. Você sabe aonde ir. A Bíblia diz, eu olho para o céu, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Os olhos de Deus estão sobre a tua vida. Os olhos de Deus estão sobre a tua casa. Deus quer te encher do Espírito. Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar os teus lábios. Deus quer te levantar como homem de Deus, como profeta do Senhor. Deus quer usar a tua vida para os teus colegas, para a tua família. Deus quer mover a graça dele no seu viver. Meus irmãos, saber a direção é mais importante do que determinar a velocidade para alcançar o destino. Quanto mais velocidade nós aplicamos na direção errada, mais distantes nós ficamos da direção certa. Tem gente que paralisou, e essa paralisação, ele esfriou o desejo de estar na presença de Deus. Ele deixou de ler a Bíblia. Ele deixou de ir aos cultos, ele deixou de buscar o Senhor, de levantar de madrugada para orar, ele deixou de glorificar ao Senhor na casa do Pai, ele deixou de experimentar o melhor de Deus. Meus irmãos, é hora de nós acelerarmos novamente, porque os ventos estão mudando. Meu querido, o marinheiro não pode mudar o vento. Escute bem, mas alguém cheio do Espírito Santo, ele pode mudar a direção dos ventos. Quem é este que o mar obedece? Quem é esse que o vento se acalma? Esse é o homem, o Filho do Deus vivo. E a Bíblia diz, se nós estivermos nele, e ele em nós, pediremos tudo o que quisermos, e acontecerá. Meus irmãos, um dos momentos mais extraordinários da vida de Jesus, foi quando ele quis ensinar os discípulos a ter fé. Vamos ler esse texto, Mateus capítulo 8, versículo 23, até o 27, por favor. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que pereceremos. E ele disse-lhe, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, quem é este? Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meu irmão, o clima de desespero é trocado pela atmosfera de segurança quando Jesus entra no nosso barco. Está na hora de nós entendermos, escute bem o que eu vou falar. A tempestade da sua vida passa, o mau momento da sua vida passa, a dor da perda passa, a crise de identidade, ela passa, até sua frustração mais sombria também passa.
O que não pode passar, em hipótese alguma, é a esperança de que melhores dias virão, porque eu estou diante do Deus que me enche do Espírito, eu estou diante de um Deus que me capacita, eu estou diante de um Deus que me supre, eu estou diante de um Deus que peleja por mim, eu estou diante de um Deus que vai à minha frente, eu estou diante de um Deus que me direciona, e este é um momento que nós, cada um de nós, precisamos desse direcionamento de Deus. Se você já viajou de avião, você já teve essa experiência de ver, de andar, está chovendo, e aí o piloto passa pelas nuvens e começa a voar em cima das nuvens. E aí você percebe que acima da tempestade há uma calmaria muito grande no céu. Querido, mesmo diante de todas as verdades que nós sabemos, eu quero te dizer, comece a entender que existe um céu aberto sobre você, que existe um Deus que quer te capacitar, existe um Deus que quer te levantar, existe um Deus que quer agir na tua vida, existe um Deus que quer te erguer, existe um Deus que quer colocar nos seus lábios palavras poderosas que fazem diferença na vida das pessoas. E para isso, nós precisamos ter algumas âncoras que vão nos sustentar quando nós passamos pelas tempestades. Nós precisamos de âncoras. Eu não sei quantos de vocês já viajaram em navio grande. E uma vez eu estava viajando lá na Bahia, numa balsa, que ela é lotada de carros e mais um número grande de passageiros, de Salvador para Itaparica. E aí o mar começou a se agitar. Os barcos, os carros começaram um se chocar com o outro. E é algo tremendo. Aquele homem, o comandante, ele anunciou que se ele continuasse a viagem, poderia ter algum problema, e ele iria jogar as âncoras, para que houvesse estabilidade no barco, e pudesse não ter mal algum. Qual é a âncora que você joga na hora da tempestade? Para estabilizar a sua vida, para acalmar a sua vida. Em Mateus capítulo 8, versículo 23, Mateus 8, versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o quê? Vamos falar juntos? Seus discípulos o seguiram. Vamos falar de novo, porque tem alguns irmãos que falaram tão particular que nem ele ouviu. Então agora, para fora. Vamos lá? E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Quem é que você está seguindo? Nós estamos diante de uma geração que está seguindo a todo mequetrefe que aparece. A todo desajuizado que aparece. Quanto mais irresponsável, mais seguidores tem. O que essas pessoas podem mudar a sua vida? Os discípulos seguiram a Jesus. Meus irmãos, diga quem você está seguindo, e eu te direi aonde você vai chegar. Tem muita gente que não está chegando em lugar nenhum, porque está seguindo gente irresponsável, gente com mente deturpada, gente que não tem cultura, gente que tem experiências malignas. E aí há um monte de gente crente seguindo. Ei, o crente, olha lá onde é que ele segue, ó. Ele segue a Jesus Cristo. Ele segue a Jesus Cristo.
Tem um hino que a gente cantava muito no passado. E eu sei que na hora que eu começar, vocês vão lembrar. Estou seguindo a Jesus Cristo, Ele é o caminho, eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Está vendo? É só começar, a turma lembra. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás eu não volto. Porque quando eu sigo Jesus, Ele me leva a pastos verdejantes, Ele me leva a águas tranquilas, Ele me leva a lugar de segurança, Ele me leva a ter o nome escrito no livro da vida, Ele me leva a ser protegido, não mal algum chegará à tua tenda. Seguir a Jesus Cristo é a certeza da bênção sobre a nossa vida. Você pode ter muitos amigos, mas Jesus deve ser seu melhor amigo. Querido, eu estava preparando essa palavra na segunda-feira. Às vezes os irmãos me perguntam, pastor, quando é que você começa a preparar a mensagem de domingo? Eu falo na segunda. Terminou aqui, eu já começo a pensar sobre o próximo domingo. E Deus trouxe para mim uma visão muito clara. Águias não voam com patos. A diferença entre os dois está onde eles desejam chegar. As águias ficam em lugares elevados. Os patos não chegam lá. O problema não é voar com patos. O problema é ser águia. Saber que pode ir além, mas está voando com patos. Está aqui embaixo. Não está indo a lugar nenhum. Mas quem você é? Eu sou águia. E por que está se comportando como pato? É muito sério. Nós precisamos começar a pensar o que é que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu, dons, talentos, vida. Cada um de nós vamos comparecer diante do altar do Senhor, diante do tribunal do Senhor, para prestar conta da nossa vida. Veja o destino que Deus preparou para você. Escolha com quem você vai andar, com quem você vai ter alianças. Meus irmãos, se o seu futuro é com Jesus, então já está tudo definido. Então você pode cantar vitória antes do tempo, porque a sua escolha é Jesus Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, 1 Coríntios 15, 33, ele diz assim: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Irmão, eu conheço tanto gente que era espiritual, que começaram a andar com pessoas que não eram espirituais, e foram se esfriando, e perdeu o propósito de Deus, perdeu a visão de Deus, perdeu o fluir de Deus. Eu nasci num movimento de renovação espiritual. Eu nasci quando o povo cantava, chorava, orava. Hoje nós estamos tendo na igreja muita celebração e pouco arrependimento. Nós precisamos nos arrepender da vida errada que estamos levando. Nós precisamos nos colocar diante do Senhor. É melhor estar numa tempestade com Jesus Cristo do que numa calmaria sem Ele. O mar da Galileia, ele tem 21 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura.
relativamente a um mar pequeno, porém possui violentas tempestades e com muita frequência. O mais importante saber é com quem nós estamos no barco, do que o que enfrentaremos no caminho. Uma vez, eu fui para a fazenda de um amigo, e tinha um rio lotado de pedras. E o dono da fazenda, ele falou com a gente: não se preocupe, que daqui a pouco vai chegar a pessoa que vai nos levar. Ele conhece cada pedra que aí está. Fique tranquilo, que ele sabe desviar de cada uma e nos levar ao destino. E aquele homem chegou, e ele sentou na proa do barco, colocou a mão no motor e ele começou a fazer os desvios. E ele nos levou para um lugar de segurança. Ei, quem é que está no teu barco conduzindo o leme? Quem é que está na tua vida te dando a direção? Nós estamos vivendo num mundo que as pessoas brigam por nada, as pessoas discutem por nada. Todos os dias nós vemos aí morte no trânsito, por causa de uma fechada, por causa de nada. As pessoas estão brigando, todas as consciências estão pesadas. Ei, quem foi que te chamou? Ei, Jesus Cristo entrou no teu barco, Ele tem a direção, Ele tem a graça, Ele tem tudo o que você precisa. O que importa não é o tamanho do barco, mas quem está no comando do barco. Meu querido, no livro de João, capítulo 3, versículo 8, João 3, 8, olha o que diz: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Abraão viveu exatamente isso quando foi chamado pelo Senhor. Abraão, levanta, vai para um lugar que eu te mostrarei. Meu irmão, Abraão levantou sem questionamento. Ele sabia quem era o Deus que estava chamando. Ele sabia o poder desse Deus que estava chamando. Ele sabia quem era a força do Deus que estava chamando. Ei, você conhece Deus. Você sabe quem é o Deus que te capacita nessa hora. A pandemia passou. E porque ainda está de freio de mão puxado, porque você ainda está parado, está na hora de acelerar a sua vida e começar a colocar a sua vida no altar. Os ventos estão soprando e Deus quer levantar as velas da sua vida e dizer: é hora de você voltar a singrar as águas. A segunda âncora, a primeira é quem é que você está seguindo. A segunda âncora, descanse enquanto a tempestade está ativa. Meu irmão, essa é uma coisa que é muito complicada e difícil. Veja o que diz Mateus 8, 24. Mateus 8, 24. E eis que o mar se levantou, uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Eles, porém, estavam dormindo. Meus irmãos, se você entende que nem todo dia é dia de céu azul, cedo ou tarde vai chegar uma tempestade na sua vida. Por isso, não perca de vista o cenário de Deus na sua vida. Ele diz: maior é o que está contigo do que o que está no mundo.
O Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das tuas necessidades. Ele diz: não tema mal algum, porque eu estou contigo. A Bíblia está cheia de palavras que nos fazem entender que pode vir os ventos, pode vir as tempestades, mas eu tenho que ter certeza de fé que nada vai poder desestruturar a minha vida, porque eu quero descansar no Senhor em meio à tempestade. Meus irmãos, e a outra coisa, toda tempestade passa. O tempo que eu morei na Flórida, de agosto até outubro, é a temporada de furacão. E a gente fica com o coração na mão, toda hora pode aparecer um aviso para você sair rápido. E o interessante é que as televisões param tudo e começam a transmitir o caminho do furacão. E você começa a ver somente aquelas nuvens chegando. E aonde ela chega, arranca tudo. E elas vão passando e limpando tudo. E elas vão chegando, dá um medo, dá um desespero, e todo mundo sai correndo. É nessa hora, eu sei que cada um dos irmãos está vivendo nesse mundo. Não, nós aqui não temos esse problema, mas nós temos os furacões do dia a dia. Nós temos as tempestades que nos afligem, tempestades familiares, tempestades no trabalho, tempestades em todas as áreas. E elas estão chegando, estão nos influenciando, colocando dentro de nós medo. E nós começamos a não pensar: quem é o Deus que nos chamou? Quem é o Deus que te livra? O texto diz: quem é este que os ventos obedecem? Meus irmãos, descansar é ter consciência de que não há nada que a presença de Jesus não possa resolver. Quando Jesus está na tua vida, tudo passa a ser diferente. Ouse navegar em profundas águas, ouse dormir durante a tempestade, ouse remar contra a correnteza. Você vai descobrir que tudo está contra você, mas Deus está em teu favor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Você terá autoridade sobre a tempestade que vierem sobre a sua vida, quando nós aprendermos a descansar no Senhor. Meus irmãos, a insegurança, ela acaba. A estação do favor de Deus chega. Ninguém conquista coisa alguma, por menor que seja, sem que antes entregue a sua vida ao Senhor e Ele lhe faça uma pessoa vitoriosa. Devemos aprender a postura do vitorioso. Devemos aprender a postura do homem e da mulher que faz mudanças. Que postura é essa? Eu deixo o pecado. Eu deixo tudo aquilo que entristece a Deus. Eu me aproximo do Deus que pode. Eu me aproximo do Deus que tem respostas. Eu me aproximo do Deus que me capacita. Eu aproximo do Deus que me unge com o Espírito Santo. Eu me aproximo do Deus que cura. Eu me aproximo do Deus que orienta a minha casa. Eu me aproximo do Deus que me traz livramento. Eu me aproximo do Deus que traz cura para a enfermidade. Eu me aproximo de um Deus que me chama para viver uma vida de sobrenatural. Devemos ter a certeza que a nossa fé precisa ser uma fé de postura ativa, de uma fé de postura esperançosa, pela grande mudança que vai chegar em nossa vida. Meus irmãos, eu passei tantas experiências com a minha família,
de suprimento de Deus, de saber que Deus é um Deus supridor, de saber que Deus é um Deus que não deixa ninguém na mão, que eu não tenho dúvida nenhuma quem é o nosso Deus. Por isso que quando às vezes os problemas chegam, eu entro no quarto e eu digo: Senhor, olha o que Pedro diz, que é a campanha que nós estamos vivendo aqui na quarta-feira. O que Pedro falou: socorre-me, Senhor. Qual foi a atitude de Jesus? Imediatamente segurou na mão de Pedro. Se você clamar, Deus vai segurar na tua mão. Se você clamar, Deus vai entrar na tua causa. Se você clamar, Deus vai resolver o teu problema. Se você clamar, milagres vão acontecer na sua vida. Se você clamar, o desespero vai embora, porque você vai começar a ter a visão do Deus que pode todas as coisas. A terceira âncora que nos sustenta durante a tempestade é manter o seu interior sem desespero. Mateus capítulo 8, versículo 25. Mateus 8, 25. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos, ou que pereceremos. Meus irmãos, aqueles discípulos, aqueles homens, estavam com o seu interior em desespero, mas o Senhor estava no barco. Destino não é para os que buscam conforto, destino é para os ousados, destino é para os determinados, que estão dispostos a suportar os desconfortos, suportar a qualificação, às vezes tardia. Destino é aqueles que sabem quem é o seu Deus. Tudo em sua volta está dizendo não, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Deus não vai me decepcionar. Meus irmãos, precisamos dar um basta nessa fé pessimista. Deus não tem um plano ruim para o seu futuro. Ele não tem um plano de uma vida inteira de dificuldades. Deus tem um plano sobre a tua vida, um plano de vitória extraordinário. Tem um texto que eu leio sempre aqui na igreja, que está em Jeremias 29, 11. Sempre eu leio esse texto aqui. E porque esse texto fala muito ao meu coração, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que Deus pensa sobre a tua vida é algo extraordinário. A base do desespero é a ausência de fé. A base do desespero é a ausência de propósito. Pessoas sem propósito perdem a fé. Pessoas sem fé são contaminadas pelo negativismo, pelas coisas que não dão certo. Não seja contaminado pelo desespero. Promova mudança de atmosfera na sua vida. Estamos programados para adotar um único processo mental por vez. E é hora de nós nos levantarmos e dizer: eu quero viver uma vida de vitória. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero me afastar do pecado. Eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida. Eu quero que tudo que há em mim possa glorificar o nome do Senhor. Enquanto seus joelhos estiverem dobrados, não vai existir derrota. Enquanto seus joelhos estiverem dobrados, haverá somente esperança.
Porque quando você está com seus joelhos dobrados, você está falando com Deus, a sua esperança atrai a presença de Deus, a sua fé valoriza a presença de Deus, mas a sua atitude extrai o poder da presença de Deus. Eu vou repetir para que você possa pegar isto. Essas 3 frases são frases que podem mudar a sua vida. A sua esperança atrai a presença de Deus. A sua fé valoriza a presença de Deus, mas a sua atitude é que extrai o poder de Deus na sua vida. Meus irmãos, que atitude é esta? Atitude de oração, atitude de dependência, atitude de entrega, atitude de permanecer diante do Senhor. Hoje nós estamos num mundo que as pessoas não permanecem, as pessoas desistem por qualquer coisa, as pessoas desistem por qualquer situação. Não pare, não desista. Não abra mão do seu chamado, não abra mão da sua salvação, não abra mão da mensagem da cruz, não abra mão do poder de Deus na sua vida, não abra mão do enchimento do Espírito Santo, não abra mão de permanecer no altar até ser revestido de poder, não abra mão de andar ouvindo a glória de Deus na sua vida. A 4ª âncora, libere uma palavra de ordem e de paz em meio ao caos. No versículo 26 de Mateus 8, 26. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Meu irmão, o Senhor Jesus está nos convidando a levantarmos dentro da nossa casa e liberarmos uma palavra de fé. Levantarmos dentro da nossa empresa e liberarmos uma palavra de fé. Levantarmos no nosso dia a dia e liberar uma palavra de fé. Jesus nunca ficou em cima do muro, ele sempre se posicionou, ele não tinha dúvidas. Em Tiago 1,6, olha o que diz Tiago 1,6: peça, porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Meu irmão, você pode não saber tudo, mas você precisa aprender a confiar em Deus. Ele está no governo, Deus está no comando. A dúvida corrói a fé, a dúvida neutraliza a sua força. O verdadeiro valente, ele não tem dúvida. O verdadeiro valente, ele se levanta em nome do Deus que pode todas as coisas. Se você parar para olhar, a maioria das preocupações que eu e você temos na nossa vida não acontecem. Nós não vivemos. Ei, Jesus está no barco. E quando Jesus está no barco, tudo vai bem. Quando nós íamos para a escola bíblica, as crianças das nossas igrejas, a gente aprendia isso aqui. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Quem é que está no teu barco? Porque se Jesus estiver, o vento vai se acalmar.
Se Jesus estiver, o problema vai ser resolvido. Se Jesus estiver, o caos vai deixar de existir. O que está faltando? Eu me levantar com ousadia e dizer: vento, aquieta-te. Mar, acalma-te. Existem coisas na nossa vida que Deus está dizendo: tenha uma postura de autoridade, se levante em autoridade. Se levante em autoridade. A sua esperança precisa voltar a garantir que ela só vai acontecer algo sobrenatural se Jesus estiver na sua vida. Jesus na sua vida, você vai viver os melhores dias da sua vida. Jesus no seu casamento, você vai viver os melhores dias dele. Jesus onde você estiver, se ele estiver contigo, é a certeza da bênção e da vitória. Meu querido, o Evangelho é poderoso para transformar qualquer realidade. Por pior e mais desacreditada que esteja, há situações verdadeiramente caóticas. E nós, eu e você, precisamos lançar sobre Jesus cada uma das nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Eu queria, antes dos irmãos começarem aqui, eu queria que todos os irmãos agora fechassem os olhos e orassem comigo. Eu queria que você repetisse comigo assim: Pai, vamos lá, irmãos, repitam comigo: Pai, ajuda-me a ter a tua visão, ajuda-me a pensar como o Senhor pensa e a ver como o Senhor vê. Meus irmãos, a autoridade, ela é conquistada com pequenas orações. Nós precisamos todos os dias levantar e dizer: Pai, ajuda-me a ter a visão que o Senhor tem para a minha vida. Ajuda-me a pensar como o Senhor pensa. Ajuda-me a ver como o Senhor vê. Meu irmão, quando nós fazemos isso, a nossa vida passa a ter um outro sentido. Nós conversamos em salmos, hinos, em cânticos espirituais. Nós andamos no carro orando, falando em línguas. Nós andamos no carro tendo visões. E Deus levanta um em sonho. Deus levanta outro com outros dons, outro com outros dons. A igreja, dom não é algo específico para um irmão dizer: eu tenho. Não, o dom é para a edificação do corpo. E Deus levanta exatamente por isso. Querido, quem você está seguindo? Quem você está seguindo? Quem é que está no barco da sua vida, segurando no leme? Você pensa que eu não choro? Choro. Tem momentos que eu entro no meu escritório, tranco a porta e eu choro. Eu grito igual Pedro: socorre-me, Jesus. A diferença é que eu sei que Ele vai segurar na minha mão. Ele não vai me deixar no vácuo. Ele não vai me deixar no vácuo. Existem muitas pessoas que levam a mão para cumprimentar e o outro sai de lado. Essa semana eu vi uma cena assim. E esse vácuo acontece muito, mas Jesus não te deixa no vácuo. Jesus segura na tua mão. Jesus, Ele te ergue, Ele te levanta. No livro de João, capítulo 14, versículo 27, Ele diz: deixo-vos a minha paz, e a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se perturbe os seus corações, e nem tenham medo. Eu queria convidar toda a igreja a ficar de pé.